porque há um movimento em Teresina e esse movimento tem como objetivo, ele reúne entidades como, por exemplo, o Instituto da Mulher Negra, Ayabás e a Frente de Mulheres contra o Feminicídio, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento daquela cláusula da Justiça Eleitoral que prevê alguns aspectos, por exemplo, distribuição de fundo partidário, de candidaturas para candidatos negros. E a gente vai conversar aqui agora com a presidente do Instituto da Mulher Negra, que é a Alda Regina da Silva, exatamente sobre esse assunto. As pessoas, os candidatos que se autodeclaram negros e pardos, muitas vezes, né, Alda, sequer são. A gente já teve outros casos, não aqui no Piauí, mas teve outros estados em que isso foi contestado, essa autodeclaração. E esse é um outro aspecto que vocês vão fiscalizar? É exatamente isso. Bom dia. Bom dia. Nós, enquanto Instituto da Mulher Negra do Piauí, né, estamos numa campanha que não é só do Piauí, é do Nordeste todo, junto com outras mulheres, principalmente com as mulheres de Pernambuco, com a campanha Eu Voto em Negro e Negra. E nesse aspecto, né, das candidaturas e dessa autodeclaração, a gente conversou com o TRE aqui do Piauí, mas já é uma discussão de algum tempo. A exemplo que a gente teve, que foi o nosso gancho maior, uma pesquisa realizada pelo Instituto Adara de Salvador, onde as candidatas, né, que se autodeclararam pretas e pardas, na sua maioria eram mulheres brancas. E aí foi mais uma vez uma preocupação nossa, né? Como se dá essa autodeclaração? No primeiro momento, a nossa conversa com o TRE é exatamente existe uma comissão no TRE que vai fazer essa verificação? Há uma necessidade de ter uma equipe de heterodificação dentro do TRE para que a gente possa saber realmente se essa pessoa que se declarou negra ou negra realmente é negro ou negra. Enfim, e essa foi a nossa conversa que a gente teve aí com o movimento com o TRE. É uma preocupação muito pertinente, porque o que a gente vê em nível de Brasil é que pessoas que se autodeclaram negras ou negras afirmam ou reafirmam que são negras porque a avó, porque a bisavó, porque o pai. E não, a gente não está falando sobre isso, sobre sua ancestralidade, né? A gente está falando da cor da pele, a gente está falando quem é negro e quem é negra no Brasil. E dentro dos partidos políticos, a gente reconhece isso como uma política afirmativa, né? Quando tem aí um fundo partidário voltado para a candidatura de negros e negras, e a gente, logicamente, enquanto movimento social, quer fiscalizar, quer monitorar isso, no sentido de que realmente essas candidaturas sejam, de fato, de pessoas negras. Então, vamos lá. Você mencionou uma pesquisa, né? Essa pesquisa foi feita pelo Instituto Odara, que são o Instituto de Mulheres Negras da Bahia. Da Bahia, né? E lá, qual foi o indicador de tentativa de burlar? Porque acredita-se que seja para isso, né? De burlar a legislação eleitoral. Mais especificamente, a distribuição do fundo eleitoral. Quais foram os dados? Você tem esses dados aí? A gente tem a pesquisa, né? Eu posso repassar, a pesquisa está pública. A gente tem a foto das candidatas, porque se direcionou só a mulheres, né? Está relacionado só as mulheres. E a gente tem várias candidatas, né? Do Piauí, do Maranhão, todo o Nordeste, que se autodeclaram pardas, né? Numa concepção de que tem alguém da família que é negro ou negra. E assim, de cara logo, né? Pelo nosso olhar, logicamente, a gente já percebe que não são mulheres negras, né? São mulheres de pele clara, são mulheres até de pele bem clara, né? Que se autodeclararam negros ou negras. Então, é uma pesquisa importante porque foi avaliado o perfil dessas mulheres e também como elas se autodeclararam em outras eleições. Então, a pesquisa aponta essas mulheres que se autodeclararam em outras eleições como brancas e na eleição de 2022 se autodeclararam pardas. Né? Como pode, né? Como pode mudar, assim, né? A sua declaração de um pleito a outro. E tem detalhamento sobre o que elas justificam, o que essas pessoas
como elas justificam, ou isso não é questionado depois? Não, isso não é questionado. Até uma né? autodeclaração, né? É uma autodeclaração, que é importante você autodeclarar Sim. a sua cor, mas que seja realmente a sua cor de pele, né? E aí a gente percebe isso aqui, um oportunismo, né? É fraude também, porque você, a partir de uma política afirmativa, você quer se inserir nela, mas é uma luta da população negra. E aí o que é mais importante para a gente é que não é só o movimento negro, né, como a gente foi ao TRE, mas é todo o movimento social que precisa estar atento a essas candidaturas. E a gente vai ter teremos outros passos, né? A gente quer, após, né, que hoje é o último dia, né, de registro de candidatura, a gente quer, após isso, a gente vai fiscalizar, a gente vai requerer um relatório do próprio cartório com essas candidaturas, porque a gente quer rever, e depois a gente vai, logicamente, se for o caso, abrir uma denúncia aí no Ministério Público, porque a gente não pode ser conivente com isso, né? E é uma fiscalização que a gente está falando aqui de Piauí, mas é uma ideia que isso aconteça em todo o Nordeste e, logicamente, em todo o Brasil. Aqui, eu consegui aqui os dados da pesquisa, procurando, muito fácil, no Google a gente consegue tudo. 30% das parlamentares eleitas autodeclaradas negras no Nordeste, em 2022, já se declararam brancas em eleições anteriores. É muito grande o percentual. Muito. É exatamente o Instituto Odara que fez esse levantamento, né? E eles publicaram isso com base no relatório Eu Não Sou uma Mulher, Eleição de Mulheres, Fraudes Raciais e Racismo contra Candidatas Negras no Nordeste em 2022. Eles se basearam na última eleição que aconteceu exatamente. Esses dados foram levantados entre os meses de novembro e dezembro desse ano, 2022, e traz essas informações. Então, assim, é um percentual muito alto. Segundo o relatório, a cada 6 homens brancos que se candidataram, um foi eleito. A cada 14 mulheres brancas, uma foi eleita. A cada 16 homens negros, um foi eleito. A gente já tem o percentual aumentando, né? É muito mais difícil para um homem negro e para uma mulher negra ser eleito do que um homem ou uma mulher branca. E somente a cada 42 mulheres negras, uma foi eleita. Olha a diferença. Em relação a mulheres brancas, é 14-1. Em relação a mulheres negras, é 42-1. É porque também é uma luta que a gente deve provocar dentro dos partidos, né? Acho que os partidos A, B ou C ou D, eles devem fomentar a candidatura da candidatura negra, né? Mas fomentar mesmo, de fato, para que a gente possa aumentar esses números. Não só colocar por colocar, né? Por a questão desse orçamento, né, desse fundo partidário, mas se colocar de fato. Então, é uma pesquisa muito séria, né? Uma pesquisa que a gente está levando aí como algo que vai ser muito valioso para nossos questionamentos aí frente ao TRE e também frente aos partidos. É algo que talvez sejam passos que a gente esteja dando nesse momento, porque nós estamos à beira de uma eleição, né? Eleição é amanhã. Eleição é amanhã. Mas amanhã termina o dia de registro, né? Sim, e a eleição... Vocês já vão fazer agora esse levantamento, né? Sim, vamos fazer esse levantamento agora. Tá. Vocês fizeram a reunião ontem, a gente tem até o registro aí da reunião ontem com várias entidades que estão participando desse projeto, né? Que é uma fiscalização da sociedade civil em torno de um tema que hoje está dessa forma. E vocês têm esses dados científicos, que é a pesquisa do Instituto Odara, que é sim um levantamento importante e que, Alda, vocês compreendem que é preciso uma participação maior de entidades, né, diversas entidades nesse tipo de fiscalização? Com certeza, né? A gente foi num grupo representativo, mas, logicamente, quanto mais entidades estiverem conosco, a gente vai conseguir, logicamente, chegar e pressionar mesmo o TRE, no sentido que, posteriormente, para as outras eleições, que haja mesmo uma comissão que possa ter esse olhar, que possa ser, se não é uma comissão de heteroidificação, mas que tenha uma comissão exclusiva para avaliar essas candidaturas, né, para verificar a veracidade dessas candidaturas. Hoje não tem absolutamente nada, né?
Na realidade, o TRL tem avançado, né, segundo o nosso diálogo, porque existe um momento de formações dentro do TRE para as questões da mulher, questões LGBT e questão racial também. Isso já é um grande avanço, mas precisa dar outros e outros passos, porque a gente não está conseguindo ainda barrar esse tipo de fraude. Tá. Alda, qual é digamos assim, o benefício, não é nem um benefício, mas é mais uma reparação mesmo, para que se consiga reduzir essa desigualdade? Eu não queria usar a palavra benefício, mas há uma distribuição que é diferenciada para mulheres e, se forem mulheres negras, mais ainda, né? É um percentual maior do fundo eleitoral, né? É exatamente isso. E isso as candidatas recebem. Então, assim, isso é muito importante porque faz com que a gente tenha motivação para participar desses pleitos, porque o que acontece é exatamente, a gente não tem essa motivação para participar desses pleitos dentro do partido, porque sempre, né, partido, toda instituição tem suas estruturas de racismo, né? Então essas estruturas de racismo dentro do partido, elas precisam mudarem, e a gente muda logicamente com políticas afirmativas, e isso é muito importante para nós, né, enquanto população negra, é provocar mesmo, fazer com que as pessoas entendam que nós podemos ser aquilo que a gente quer ser, que a gente vive, né, num país, né, onde se prega uma democracia, e se tem uma democracia, a gente quer usufruir dessa democracia. E usufruir dessa democracia é saber que nós estamos bem atrás, como o dado que foi falado aí. Se só de 42 mulheres negras, apenas uma é eleita, então está faltando muita coisa, né? Faltando. Não é capacidade intelectual, não é capacidade de gestão, a gente já superou isso, né? A gente já tem essa capacidade intelectual, já adentramos vários espaços, mas acontece também que tem um outro detalhe, Cíntia, que é muito importante, que são os próprios partidos. Os próprios partidos precisam apostar nessa candidatura de mulheres negras e de homens negros, e não só colocar só pela cota, assim como tem a dificuldade da credibilidade nas candidaturas femininas. Então precisa também apostar nisso. O grande gargalho hoje também dentro dos próprios partidos é que as candidaturas femininas, elas não são vistas como a candidatura, né? Elas são vistas como cotas. E a gente precisa ter mais mulheres nesses, né? A gente precisa de mais mulheres nesses espaços. Com outras perspectivas, a gente visitou a Câmara, né, de Deputados Federais, e dialogamos com algumas deputadas federais que são mulheres negras, e assim, os projetos que elas incluem lá, nossa, são projetos fantásticos, assim, que são previstos para mudança mesmo de postura, de ascensão da população negra, algo assim bem comunidade, bem humanitário. Então a gente precisa também desse olhar, né, precisa quebrar essa estrutura do machismo e do racismo dentro da Câmara, dentro do parlamento mesmo. Entendi. Olha, eu tenho aqui a mudança que foi de 2022 para estimular as candidaturas femininas de mulheres negras. Os partidos devem indicar 30% para candidaturas à Câmara dos Deputados, né? Isso aí já é aquela cota de mulheres candidatas. 30% do fundo eleitoral será aplicado nas campanhas das mulheres. 30% do horário eleitoral de rádio e TV é dedicado às candidaturas femininas. Muita gente não sabe disso, mas a cota também no horário eleitoral. 5% dos recursos dos partidos deve financiar programas de promoção da mulher na política. Eu duvido que os partidos façam isso. Ninguém fiscaliza isso. E votos dados às candidatas mulheres para deputadas contam em dobro para o tempo do partido no rádio e na TV. Então, quanto mais mulheres forem votadas, melhor para o partido na eleição, porque ele vai ter mais tempo em TV. E candidaturas de pessoas negras. Votos dados a candidatos negros para deputados contam em dobro do tempo para o partido do rádio e da TV, e a distribuição do fundo eleitoral deverá ser proporcional às candidaturas de pessoas negras. Burlar a cota de gênero ou de pessoas negras poderá levar à cassação dos eleitos. Apesar de que o nosso Congresso Nacional adora uma expressão anistia e tem propostas para anistiar partidos que cometeram esse tipo de irregularidade, né? Alda, tem uma pessoa aqui comentando, dizendo o seguinte: bom dia, uma dúvida. A mulher que se declara branca, não é preconceito, levando em conta
porque se disse que um homem que se declara mulher não é mulher. Eu não entendi realmente aqui a sua frase, mas eu vou tentar ler do jeito que você escreveu. É homofobia? Então, se eu me sinto branco, eu sou branco. O que vale não é como eu me sinto, é aquela velho questionamento sobre a autodeclaração, né? Que na realidade quando a gente pauta essas questões raciais, a gente não está trabalhando com aquela coisa de dizer, quem é branco é melhor, não está falando de supremacia, Claro. né? De branco sobre negro, de negro sobre branca. A gente está falando de passos que a gente precisa dar para uma igualdade entre as pessoas. Entre as pessoas é muito interessante, a gente costuma falar isso nas nossas palestras, né? Quem é branco é muito importante dizer, eu sou mulher branca, eu sou um homem branco, tranquilo, não há. E não há isso. esse reverso aqui não, que não o ouvinte existe. está propondo. Não existe ninguém que deixe de se declarar branco por preconceito. Não existe isso. Existe o contrário. Infelizmente existe. A forma de olhar da sociedade não é preconceituosa em relação às pessoas brancas. Muitas vezes se tenta usar esse tipo de comparação, de fazer uma similaridade entre as duas situações, mas não são similares. Não são similares. A história de desigualdade do Brasil não afetou brancos, afetou pessoas negras. Então, não dá para fazer esse tipo de comparação. É exatamente isso. Nós não estamos fazendo um tipo de comparação. O que a gente quer é que esse Brasil cresça mais. E um país em crescimento, ele precisa observar a desigualdade, as diversas violências, que é o racismo, o feminicídio, por aí vai. Nós estamos trabalhando com essa perspectiva. A gente já tem dado alguns passos, muitas mulheres brancas já dizem assim, olha, eu reconheço que sou uma pessoa branca e que eu tenho privilégios nesse país. Nós estamos falando sobre isso, né? É interessante que cada um possa se autodeclarar assim como você se acha, mas também nós, enquanto população negra, nós temos nossos fenótipos, nossas características que são vistos pela sociedade de uma forma, né, racial. Sim. E isso tem esse recorte do preconceito, do racismo, pela questão da pele, pela questão dos estereótipos, né, que nós temos e que são colocados. Nós estamos falando sobre isso, sobre esse racismo que divide as pessoas, né, em que as pessoas se acham subalternas, se acham inferior e outras se acham superiores a uma outra raça. Estão falando sobre isso, né? Que bom que as pessoas que se declaram brancas sabem que são brancas, sabem que têm esse privilégio, sabem que não vão sofrer racismo. Isso é interessante para todas nós. Mas que bom também que nós, enquanto população negra, possamos nos autodeclarar como pessoas negras. E autodeclarando como pessoas negras, a gente sabe que a gente está muito atrás ainda, a gente precisa avançar mais, porque a gente fala nisso. País da democracia, vivemos numa democracia racial. Se para alguns a gente vive numa democracia racial, a gente também quer estar dentro dessa democracia com as nossas perspectivas, com nossos avanços, com o nosso empenho, com a nossa luta, é lógico. Tem mais um comentário aqui do André dizendo o seguinte, eu não entendo. Todas as pesquisas perguntam como a gente se autodenomina em questão de cor. Não é o que eu penso, não é o que eu penso que eu sou. Eu tenho um sobrinho com todas as características negras, mas se autodenomina branco e fez vestibular como branco. Eu vou dizer o quê? Se ele se acha branco. Meu pai era negro, minha mãe branca de olhos verdes, meu bisavô era italiano e a minha bisavó era da Índia. O que é que eu sou? Ele pergunta. A gente vê que tem muitas dúvidas, né, sobre... porque você tem que olhar para você olha para você enquanto pessoa. Eu faço parte, né, de uma banca de heteroedificação e as pessoas precisam se olhar. Quando você se olha, você se identifica como uma pessoa negra pela cor da sua pele, pelas suas características, sim, ok. Quando eu me olho, eu vejo que eu não sou, pela cor da minha pele. E tem um outro detalhe, a pessoa negra sempre sofre muito racismo. Então, se eu tenho uma cor clara, meu pai é branco, minha mãe é preta, mas a minha cor é uma cor clara, a minha cor, eu tenho todas as heranças da minha mãe que é branca, né? Você não vai sofrer esse tipo de racismo. Sua mãe ou seu pai sofreu enquanto pessoa negra, mas você não vai sofrer, porque você tem uma pele clara, você tem outras características que não vão denominar preconceito perante a sociedade. Então, isso é muito fácil. Eu acho que quando alguém que é negro que se autodeclara branco, né? Ele vai se autodeclarar, mas ele sabe que ele não é branco.
porque ele vai sofrer todas as mazelas do racismo. Isso é uma coisa, entre aspas, natural nesse país. Toda pessoa negra sofre racismo nesse país, de formas objetivas, subjetiva, sublimada, mas você sofre várias situações de racismo e de preconceito, discriminação. Você vai sofrer com certeza. É isso. Ainda tem mais outra coisa, né, Alda? Às vezes acontece, com mulheres acontece muito. As candidatas são eleitas, elas têm esses diferenciais pela questão de gênero, então recebe mais pela questão de gênero, por ser mulher. Mas quando é eleita, abandona por completo a luta, a causa feminina. E aí, sinceramente, nesse caso, não se pode dizer que seja uma representante. Eu não sei se acontece também em relação a candidatas negras, se eles têm um compromisso com a causa, com as lutas, porque em relação às mulheres, muitas não têm o menor compromisso. Pelo contrário, a gente vê muita mulher extremamente contrária àquilo que hoje são as nossas lutas principais. Na verdade, assim, é duplamente difícil. É uma candidatura de mulher, essa mulher precisa também ser feminista, né? Trabalhar com essa questão do feminismo, porque senão ela abandona, não é a candidatura da mulher. Né? A gente, enquanto mulheres, precisa entender isso. Eu, enquanto mulher, quando sou eleita, eu não carrego só o meu partido. Eu carrego uma comunidade. Uma comunidade feminina que apostou em mim e que acha que tem essas mudanças. Se não há esse entendimento, logicamente que essa candidatura, ela não vai ser uma candidatura de mulher, né, voltada para as mulheres ou voltada para algumas questões que possam mudar o machismo nesse país. Quanto à questão das mulheres negras, a gente também fala, nós enquanto mulheres negras, população negra, temos consciência sobre isso. Não é qualquer mulher negra, não é só em candidaturas que nós estamos falando, né? Quando alguém se candidata, ótimo, legal, tudo bem, a gente valoriza. Mas a gente também quer saber o histórico dessa mulher negra. Se essa mulher negra realmente a gente deve apostar nela pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua conduta mesmo, enquanto mulher negra, porque precisa também ter isso. Nós temos apostado muito em candidaturas de mulheres negras, mas candidaturas de mulheres negras que são realmente, que têm uma conduta de uma pessoa negra, de luta, de resistência. Se for só para cotas, a gente não aposta. É esse nível de consciência que a gente chegou nesse momento. Lutamos para que houvessem mais mulheres negras se candidatando. Ok, mas realmente eu estou me candidatando só pela cor, só porque eu tenho uma cor escura, mas é porque eu tenho um nível de consciência, de conduta, que realmente me faz estar dentro daquele espaço. Então são elementos que a gente também questiona nessa situação. Eu particularmente falo pela Alda e pelo meu movimento, a gente tem feito isso para... Não é qualquer mulher que a gente vai votar. E não é em qualquer mulher negra que a gente vai votar. Se a gente reconhece Exatamente. Que está usufruindo apenas de uma cota, né, para se eleger. É ruim. Eu sempre digo que o que a gente vê, e digo isso com muita, né, lamento dizer, vemos feministas de oportunidade, de boutique. Quando chega no ano eleitoral, do nada, essas mulheres começam a levantar essa bandeira de uma forma assim, até tosca, eu diria. E isso é muito reconhecido pelas pessoas. Pelo menos grande parte delas reconhece que há um oportunismo exagerado no uso de algumas bandeiras das mulheres. Obrigada, Alda, pela sua participação. Bom dia para você. Obrigada, e com certeza nós voltaremos aqui com o nosso relatório para dizer o resultado dessa lista. Marcado. Já está agendado. Vamos trazer sim o nosso relatório. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Um abraço para você.